Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 7 de outubro de 2022 e nós vamos falar sobre a ameaça nuclear de Putin. No discurso feito no último dia 21 de setembro, em que anunciou a mobilização parcial dos meios em pessoal e material para a guerra na Ucrânia, o presidente Putin ameaçou utilizar seu arsenal nuclear. Disse o presidente da Rússia: "Gostaria de lembrar àqueles que fazem afirmações sobre a Rússia que o nosso país também dispõe de vários meios de destruição e que, em alguns casos, eles são mais modernos do que os dos países da OTAN. Se a integridade territorial russa for ameaçada, utilizaremos todos os meios disponíveis para proteger a Rússia e o nosso povo." Não é a primeira vez que Putin ou outras autoridades russas acenam com a carta nuclear desde o início da guerra. Em maio, o chanceler Sergei Lavrov já havia afirmado que o perigo de uma escalada nuclear era sério, real e não deveria ser subestimado. A frase de Putin foi dita no contexto da realização dos referendos que os russos e seus proxies promoveram em 4 províncias ucranianas que atualmente se encontram parcialmente ocupadas pelas tropas russas: Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. O resultado do referendo, como era evidente, decidiu pela incorporação dos territórios à Rússia, o que já foi formalizado pelo governo daquele país. Uma vez anexadas na narrativa engendrada por Putin, aquelas áreas passaram a ser Rússia e suas populações, povo russo, mesmo que toda a comunidade internacional permaneça considerando-as solo e povo ucranianos. Assim, a guerra na narrativa russa deixa de ser travada em solo ucraniano e passa a ser disputada em território da própria Rússia. O emprego de todos os meios disponíveis, como disse o presidente Putin, passa a ser legitimado pela narrativa de defesa do próprio território. O uso da arma nuclear pelos russos deixaria de ser uma ação ofensiva, uma vez que se tratava de uma invasão a um outro país soberano, para ser uma ação defensiva, a defesa de seu próprio território. É evidente que a maior parte da comunidade internacional não aceitou a anexação, mas para Putin isso não faz a menor diferença. A guerra claramente não saiu como ele previa e a contraofensiva ucraniana, que causa enormes perdas em pessoal e material às suas forças armadas, já o obrigou a mobilizar tropas pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, uma medida que vem se mostrando muito impopular na Rússia. Não conquistando os objetivos iniciais e vendo sua popularidade diminuir, Putin precisa pelo menos salvar as aparências, propósito a que a anexação das 4 províncias pode servir, pois seria uma situação que poderia ser apresentada aos cidadãos russos como uma vitória. Mas os ucranianos já demonstraram não estar dispostos a renunciar a seus territórios, e uma paz que exigisse essa condição certamente seria recusada por Kiev. Caso a ofensiva ucraniana continue obtendo êxitos, teme-se que Putin, cada vez mais acuado pelos insucessos na guerra e pelas pressões internas, resolva fazer o impensável, apelar a seu arsenal nuclear. Caso tomasse essa decisão, Putin ultrapassaria seu Rubicão, provocando reações por parte dos Estados Unidos, da OTAN e da Ucrânia, que podem não ser exatamente aquelas que ele prevê. O mais provável é que ele fizesse isso como uma demonstração de força e de disposição para escalar o conflito, lançando um artefato nuclear tático. Há várias formas de se definir esse tipo de armamento nuclear, mas para simplificar, basta dizer que se trata de uma arma com menor alcance e menor poder explosivo, destinada a ser utilizada no próprio teatro de operações, muitas vezes na presença das tropas da própria força que a utiliza. Também se especula que os russos a lançariam sobre o mar, poderia ser no Mar Negro, por exemplo, ou em alguma região rural pouco habitada e relativamente isolada na Ucrânia, que não nos esqueçamos, é um país de grande extensão territorial. Os russos também poderiam lançar suas bombas sobre efetivos militares ucranianos, o que exigiria a utilização de várias armas ao mesmo tempo. Em um cenário ainda mais grave, as bombas poderiam ser utilizadas contra cidades ucranianas. A lógica russa por trás desse ataque seria o pressuposto correto
de que os Estados Unidos e a OTAN não desejam escalar o conflito para se contrapor diretamente aos russos. Nessa linha de raciocínio, uma ação nuclear não ensejaria uma resposta nuclear, dada a mútua destruição assegurada de um conflito dessa natureza. Mas, ao lançar as bombas atômicas, Putin tentaria demonstrar que, diferentemente dos ocidentais, não temeria essa escalada e que seria exatamente isso que estaria prestes a acontecer caso a Ucrânia não mudasse de rumo e aceitasse negociar uma paz nos termos russos. Seria o que se denomina escalar para desescalar, levar o conflito a um nível insuportável para obrigar a rendição do inimigo. Ocorre que, mesmo no cenário mais brando, da explosão sobre o mar ou em áreas desabitadas, causando relativamente poucas baixas, essa seria uma escalada do conflito que exigiria que os principais atores do sistema internacional se posicionassem, e eles o fariam, isolando ainda mais a Rússia. Países que têm evitado posicionar-se contra a Rússia, em especial China e Índia, certamente desaprovariam vigorosamente a ação. Embora provavelmente continuassem a manter distância do conflito, evitando envolvimentos e provavelmente pugnassem pela imediata negociação entre as partes, eles acabariam por aderir a novos embargos e sanções contra a Rússia, deixando o país presidido por Putin completamente isolado. Já os Estados Unidos e a OTAN poderiam reagir, em tese, de uma das seguintes formas. Primeira, contra-atacando o território russo com armas nucleares. Segunda, atacando convencionalmente as forças russas na Ucrânia ou mesmo fora daquele território. Terceira, aumentando ainda mais o apoio à Ucrânia, fornecendo mais armamentos, de tipos ainda não disponibilizados, como mísseis de longo alcance e recursos financeiros, além de assessoria militar e de inteligência. Ou ainda uma quarta possibilidade, pressionar a Ucrânia a resolver o conflito, dando à Rússia uma saída honrosa. As hipóteses 1 e 2, ou seja, contra-atacar o território russo com armas nucleares ou atacar convencionalmente as forças russas na Ucrânia, mudariam fundamentalmente a natureza do conflito, uma vez que a OTAN e os Estados Unidos passariam a estar diretamente envolvidos nos combates. A hipótese 4, aquela que pressiona a Ucrânia a resolver o conflito, dando à Rússia uma saída honrosa, é politicamente inviável, dada a solidariedade e o apoio até o que oferecidos à Ucrânia pelo Ocidente. Mais do que isso, significaria que a chantagem nuclear teve sucesso, um desdobramento que os Estados Unidos e a OTAN não podem admitir. Assim, considero que essas hipóteses, a 1, aquela em que há uma resposta nuclear, e a 4, em que há um apaziguamento, muito improváveis. A segunda hipótese, aquela em que a OTAN e os Estados Unidos atacam convencionalmente as tropas russas, eu considero pouco provável e somente seria adotada caso o ataque nuclear russo à Ucrânia causasse muitas insuportáveis baixas. Dessa forma, eu creio que a terceira hipótese seja a que seria mais adotada, ou a que teria mais chance de ser adotada. Aquela em que aumenta ainda mais o apoio à Ucrânia, o fornecimento de armamentos, de tipos ainda não disponibilizados, ou seja, aumenta muito mais o apoio já prestado. O problema de se aumentar esse apoio é que isso poderia estimular os russos a novos empregos de armas nucleares táticas com alvos ainda mais relevantes, levando o conflito a uma nova e perigosa escalada. Potências nucleares já foram derrotadas em guerras convencionais. Os Estados Unidos no Vietnã e os próprios russos no Afeganistão. Mas a situação que se apresenta na guerra da Ucrânia é inteiramente nova, pois pela primeira vez desde 1945, um país que detém armamento nuclear admite empregá-lo contra um adversário que não possui o mesmo recurso. Isso leva a um questionamento. Nessa circunstância, uma potência nuclear pode ser derrotada? Por considerar que não pode, é que Putin e seus generais acenam com a possibilidade de usar arma atômica. Os desdobramentos, caso isso aconteça, como eu mostrei aqui, serão gravíssimos. Esse foi o Geopolítica com Paulo Filho. Se você ouviu esse áudio até aqui é porque esses assuntos te interessam. Então considere nos apoiar.
Na descrição desse podcast, você encontra as várias formas em que você pode fazer isso. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau.